Rapaziada, iremos para a nossa aula dos 3/3, regrinha dos 3/3, que é uma aula fundamental. Ela vai te ajudar a direcionar o olhar das cenas com relação ao seu espectador. Você vai conseguir, através da regra dos 3/3, direcionar para onde você quer o olhar de quem está assistindo o seu trabalho. A regra dos 3/3 é uma regra super simples, que é, na verdade, esse grid que está aparecendo aqui para vocês agora, ou esse daqui que está aqui com a minha namorada aqui. Eu vou corrigir essa regrinha aqui, tá? A gente vai corrigir o vídeo já já. Eu vou mostrar para vocês o quanto isso vai impactar no direcionamento do seu vídeo, no direcionamento para onde as pessoas vão olhar, tá bom? E hoje também vocês vão perceber que esse vai ser o cenário de várias aulas, porque nós iremos fazer aula de luz, microfone e tudo mais aqui nesse cenário, beleza? Então, regra dos 3/3, essas duas linhas, duas faixas de linhas que se cruzam, formando esses 9 quadrados, esses 9 retângulos, na verdade, né? Quadrados, retângulos. A maioria das câmeras já vem com essa função embutida e até mesmo os celulares hoje em dia ele já vem com essa função. Então eu recomendo que você ative ela, principalmente no começo, para que você consiga visualmente ali alinhar, né, o seu espectador, ou se você vai fazer na arquitetura, você vai ver que eles utilizam a regra dos 3/3 para tudo, tá? E nós temos também outras regras, e essas regras eu irei falar em vídeos futuros aí, mas para esse curso só essa regra de 3/3 aqui vai te ajudar e muito. Uma das coisas mais importantes na regra dos 3/3 é que você pode perceber que existem duas linhas na vertical e duas linhas na horizontal, dividindo aí em vários terços, tá? E o que nós iremos fazer? Nós iremos cruzar, algumas linhas delas elas têm que cruzar, que nem, se você olhar aqui, ó, eu tô colocando a linha superior ali, horizontal superior, com a da direita, no olho aqui da minha namorada, no olho esquerdo dela aqui, fazendo com que o direcionamento fique muito evidente ali, ó. Ela é o foco principal, mas ela tá no canto aqui. Na verdade, eu vou até alinhar mais bonitinho aqui, né? Porque eu tô usando a linha aqui do meu monitor e regravando tudo. Mas enfim, essa regra de 3/3, como eu disse, ela vai direcionar o olhar. Esse vídeo aqui ele está perfeitamente enquadrado nas regras do 3/3, mas um dos erros mais comuns de iniciante é tentar deixar a cena mais no meio, ó. Deixar aqui, ó. Normalmente a gente sempre tenta deixar tudo mais equilibrado. Mas se vocês perceberem a diferença e o impacto que isso causou na nossa imagem agora, que ela estando no meio, primeiramente, parece que, na minha opinião, tá? Porque eu já tô acostumado com as regras dos 3/3, fica faltando alguma coisa. Cadê o direcionamento do olhar aqui? E principalmente, como ela está olhando, o corpo dela está posicionado para uma direção aqui, que está posicionado da nossa direita para a esquerda, e ela está exatamente no meio, não faz sentido ela estar no meio. Quando eu movo a minha câmera, o posicionamento um pouquinho aqui, ó, olha só como a gente já conseguiu dar um look completamente diferente para essa cena, onde ela está olhando por uma direção e nós estamos seguindo para essa direção. A cena está mostrando que existe algo ali. Que nem ela está sentada num sofá, na sala, então provavelmente ou ela está assistindo alguma coisa na televisão, ela poderia estar vendo televisão, e aí guiando o olhar dela para alguma coisa, ou ela poderia estar no celular dela, fazendo qualquer coisa. Neste caso aqui, por o corpo dela estar posicionado numa direção, guiando numa direção que é da nossa... Que nem meu corpo está aqui jogando para essa direção, não faz sentido eu colocar minha câmera também desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Não faz sentido. Por mais que ela esteja enquadrada, deixa eu enquadrar um pouquinho mais corretamente aqui, ó. Não faz sentido. A imagem fica muito estranha. Obviamente que se eu deixar no meio, como a gente explicou, também não fica mais ou menos, não tá totalmente errado. Mas quer deixar perfeito, vamos deixar aqui, e aqui a gente cria um direcionamento do olhar. Eu vou pedir para minha namorada mudar a posição do corpo dela para o outro lado e vocês vão ver o quanto isso vai impactar mesmo se eu deixar nessa regra. Baby, can you move your body? Yeah. Se ela mudar o corpo dela para essa direção, vocês já perceberam que se eu deixar aqui, tá vendo o quanto isso impactou? Já não tem a mesma sensação. As regras do 3/3 lidam um pouco com a questão do nosso cérebro. Sempre que a pessoa virar o corpo, você usa pro outro lado aqui, ó. Nosso 3/3 aqui, regrinha aqui. E se ela estiver de frente para mim, aí sim a gente pode conseguir deixar alguma coisa mais no meio, aqui, porque ela está no direcionamento, o corpo dela está guiando o sentido do olhar da câmera. Começa a prestar atenção nos filmes aqui agora, que quando a pessoa, mesmo que se ela esteja de frente para mim, olhando para um lado, ó, essa maneira aqui faz mais sentido. Se ela olha de frente para mim, beleza, fica interessante para uma entrevista. Se o entrevistado, se ele está olhando para a televisão agora, tá vendo que se eu posso enquadrar aqui, dar um outro direcionamento para a cena,
Porque se eu deixar no meio, o sentimento e o direcionamento que a gente está causando fica completamente contrário do que a pessoa e a cena está direcionando para nós. Então sempre que alguém estiver aqui, ó, se você quiser, tá vendo que a linha do sofá, a gente pode alinhar com a linha do sofá aqui, na linha de baixo. Ela está quase que de frente para mim, então faz um pouco de sentido. Ou eu posso, porque eu estou alinhando com a linha de baixo, então a gente alinha tanto as linhas verticais quanto as horizontais. Vai ter uns exemplos aí em imagens que você também pode usar as regras dos 3/3 em linhas diagonais, linhas que cruzam de um topo para o outro, criando assim, você pode usar prédios para guiar o olhar da pessoa. E sempre tentar, galera, se possível, deixar a linha, essa linha aqui de cima horizontal, na parte de cima, alinhado mais próximo com o do olho quando você está gravando pessoas. Quando você estiver gravando arquitetura ou ao campo, no campo de fora, use a linha horizontal para você manter o horizonte sempre alinhado, para você conseguir guiar a atenção da pessoa que está assistindo o seu conteúdo para aquele objeto em foco. Pode ser que você tenha uma pessoa que seja bem pequenininha, mas o que você quer enaltecer às vezes seja um prédio, um ponto arquitetônico, o que seja. Então você vai usar essas linhas das regras do 3/3 para guiar o olhar da sua audiência. Ela é feita para isso. Então, se a pessoa estiver olhando da esquerda para a direita, você usa para a direção que ela está olhando, que nem o corpo dela está para aquela direção, mesmo que ela olhe para mim, o corpo está guiando para aquela direção, então faz mais sentido eu utilizar dessa maneira e não assim. E não assim. Tá, assim ainda fica ok, que é perfeito, assim fica muito, muito melhor. Tanto é que se a gente abrir aqui, ó, mesmo se você abrir, você só agora ajusta para manter a linha mais ou menos numa direção, tá vendo? Que a linha agora, ela está pegando bem ali, todo o corpo dela, todo o tronco dela, a linha que cruza aqui da parte da direita, a linha vertical, com a linha horizontal, tá ali na cabeça dela, então a gente tá criando dois pontos aqui de conexão. Não adianta fazer isso não fica legal. Isso também aqui, ó, é ok, mas não é perfeito. Quer deixar o trabalho perfeito? Usa a regra dos 3/3 e isso vai te ajudar demais. Isso é uma regra que eu sigo sempre, então é uma aulinha bem básica com relação a isso, porque é uma coisa profunda, não dá pra gente aprofundar tanto em uma só aula. Então, mais para você já começar a ter um direcionamento legal e aprender da forma correta, utiliza a regra dos 3/3, colocando o seu objeto dessa forma. A direção que o corpo dele está guiando, ou a direção que você quer que as pessoas guiem o olhar, você usa a regra dos 3/3, tá certo? Que nem o meu editor colocar aqui um pouco mais fechado, eu olhando aqui para a câmera, não faz sentido ele me colocar nesse cantinho, sendo que eu tô olhando para cá, meio que se deixando mais espaço aqui. Então, dessa forma você vai conseguir guiar um pouquinho. Espero que eu tenha sido um pouco claro nessa questão, porque para mim hoje é muito automático fazer isso daí, mas acredito que vocês tenham entendido. Se não entendeu, deixa nos comentários. Eu vou tentar de uma outra forma explicar um pouquinho melhor para você essa regra dos 3/3. Mas de certa forma, para uma entrevista, para um vídeo aqui, você dentro de casa, que aqui é a nossa sala, ó. Se a gente abrir aqui é a nossa sala normal, você já vai conseguir utilizar a regra dos 3/3 aqui. Olha como fica muito melhor se a gente utilizar a regra dos 3/3 para qualquer vídeo ou foto. Isso é para os dois, tá certo? Vamos para a próxima aula, que vai te ajudar muito a trabalhar com o audiovisual.